Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma live da Kinetec. Aqui é o Christian Zaniboni da Kinetec. Volta a fazer live conosco hoje o Guilherme. Olá, pessoal. Guilherme? Tudo bem, Christian? Estou feliz de estar aqui de volta hoje. Wonderful. Então, pessoal, que o pessoal está entrando aí, vamos comentar de novo. Temos o nosso podcast. Guilherme, tu te inscreveu no nosso podcast já? Ainda não, mas vou fazer. Vai lá, te inscreve no Spotify Tá ou no iTunes, né? No podcast da iTunes tem Kinetec, são só nós que temos o podcast com o nome Kinetec. Então vai lá, faz a inscrição, vai ter a live que estamos fazendo em formato áudio. Então você está na academia, está pedalando, está andando de carro, está fazendo qualquer coisa que eventualmente tem possibilidade de escutar, escuta o podcast. Eu sou grande fã do podcast, comentei para Guilherme um tempo atrás. Exatamente. Escuta um podcast aqui, um podcast lá. Ele também hoje, né? Aprendi hoje a escutar podcast contigo. Sim. Hoje eu escuto vários canais, inclusive por tua influência. Sim. Podcast, a gente é uma ferramenta fantástica, porque não está muito ligado nos podcasts, né? Hoje em dia existem gigantes da comunicação, tipo New York Times, Spotify, que estão investindo milhões e bilhões para comprar plataformas de podcast, porque o podcast, principalmente nos Estados Unidos e em geral está tendo uma expansão muito grande pelo proveito que ele dá, pelo conteúdo de qualidade que normalmente a gente encontra dentro do podcast, né? Então, hoje temos nossos podcasts lá. Se vocês não têm tempo, não tiveram tempo de olhar as outras lives que nós fizemos, estão todas lá, né? E também temos nosso canal YouTube, né, sempre com as nossas lives, com outros conteúdos, entrevistas com outros parceiros, está tudo lá no nosso canal YouTube. Então, pessoal, hoje temos uma live junto com o Guilherme de um assunto que eu estou totalmente apaixonado, é um assunto que eu estou sempre mais descobrindo com os nossos clientes, tá? O assunto de hoje é a cadência e o comprimento da passada na marcha, mas também na corrida. São duas variáveis de grande relevância, tá? Então, quando eu propus este assunto para o Guilherme depois chegou para mim falando fantástico, tem muita coisa a falar, etc. Então, hoje, Guilherme, vamos tocar um pouquinho este assunto. Eu tenho uma primeira pergunta para ti. Guilherme, o que é o comprimento da passada e a cadência? O que eles são? Vamos lá, então. Vou agradecer de novo, Christian, por estar aqui hoje. Dani, tá tudo bem aí? O pessoal já está entrando? Ótimo. Temos bastante gente, então tá. Assim, Christian, quando a gente pensa na avaliação da marcha, a cadência e o comprimento de passada são talvez as duas primeiras informações quantitativas que a gente tem acesso. Isso por dois motivos bem simples. Elas são de fácil medição, a gente pode medir ela com muita facilidade, e são muito práticas de serem utilizadas, porque elas vão poder direcionar depois, né? Enfim, quando a gente chegar mais ali adiante, mas elas vão também facilitar no direcionamento do tratamento, da reabilitação e treinamento que a gente vai oferecer para essas pessoas. Então esse é o primeiro aspecto que a gente levanta assim. Por que essas duas medidas? E o que é a cadência? Bom, a cadência é a frequência, né? E a frequência do que, no caso? Aí, dos passos que a pessoa realiza num determinado intervalo de tempo. No caso, na marcha e na corrida, a gente conta em passos, ou seja, esse evento que a gente está observando, por minuto, né? Então, é uma sequência de eventos sendo realizada num determinado minuto. A gente tem a palavra cadência em outras áreas também, na música, né? Em outras áreas também se usa. E o comprimento do passo ou passada, né, é a distância do meu calcanhar até a próxima vez que eu encosto esse calcanhar novamente sobre o solo à frente. Então eu meço essa distância e eu tenho o comprimento da minha passada.
Se eu meço a distância deste pé com o mesmo pé, do pé direito com o pé direito, eu tenho a passada. Se eu tenho do pé direito até o pé esquerdo, eu tenho o comprimento do passo. Perfeito. Né? Então, são duas medidas bem simples, uma de eventos por minuto, passos por minuto, e outra é normalmente medida em metros ou centímetros, que é o comprimento da passada. Né? Ok. E como é o protocolo para avaliar esses tipos de parâmetros? Então, Cristian, assim, existem vários protocolos na literatura, certo? Um dos mais tradicionais é associando essa medida a outro protocolo. Por exemplo, o teste de 6 minutos, como tu mencionou na semana passada. Sim. Né? A gente pode utilizar o próprio protocolo de 6 minutos para contar a cadência. Então, eu cronometro 1 minuto e vejo, ou medir o comprimento de passada. Só que hoje a gente tem formas muito mais precisas de se medir isso, né? Então, a cadência hoje ela ganha muito valor porque a gente mede na vírgula, né? Então, 2,5, né? Aquela coisa assim, 60,3, um número mais preciso de passos por minuto, né? E como que a gente acessa isso? Normalmente utilizando tecnologias. A tecnologia mais usual de ser utilizada e que a gente tem isso mais rápido é com os medidores inerciais, que é, por exemplo, um dos equipamentos que a Kinetec fornece, que ele dá a informação muito rápida, né? A outra forma é se filmando, né? Você pode filmar a distância conhecida ali e medir a partir de uma calibração, né? Só que isso exige um pouco de trabalho. E a outra forma de se medir isso é utilizando um laboratório tridimensional. Sim. Certo? Normalmente se utiliza alguma dessas técnicas para se fazer a avaliação. Mas é importante que antes que se faça a medição, se deixe o paciente caminhar algumas vezes para ter uma medição da marcha confortável daquele paciente. Porque é muito comum o paciente mudar a forma de caminhar dentro do laboratório, né? Durante o exame, às vezes o paciente ele pode estranhar o local ou não estar plenamente confortável, né, para caminhar da sua forma. Teste, né? Exatamente. Sim. Então é muito importante que a gente faça um aquecimento, né? Sim. Mas nessa área a gente chama de uma ambientação, né? Com um ambiente de coleta, para que ele caminhe da forma mais natural possível. E a gente tem que reforçar isso muito com o paciente, para que ele caminhe normalmente. E, inclusive, se tiver alguém acompanhando, a gente sempre faz a pergunta, é assim que ele caminha mesmo? Né? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, em casa ele caminha muito mais rápido, ele é sempre ligeirinho, ou não, ele costuma caminhar mais devagar e está se esforçando. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico, porque o paciente tende a mudar o seu padrão de caminhada durante o protocolo. Certo. É comum. Sim. Não, é verdade. Sempre eu também quando faço teste de demonstrações de equipamento, é normal que o cliente que estou encontrando, que testa o equipamento, vai mais devagar. Foi quarta-feira mesmo. Fiz um teste, ele andou muito devagar. Falei, olha, tu anda assim realmente? Ele me olhou e me falou, acho que não, acho que foi um pouquinho mais rápido. Exatamente. Falei, sim, porque agora vamos abrir o relatório, vamos ver que tu andou muito devagar, ficou muito apoiado, etc. Mas é melhor determinar um número de repetições ou um tempo de protocolo? Então, essa é uma coisa que... Esse é um aspecto, né? O tempo ou o número de repetições para a caminhada naquele ambiente que a gente está utilizando. Nós chegamos ali no nosso laboratório, na nossa experiência, na conclusão que, assim, quando a gente passa para o paciente a informação que eu preciso que ele faça um número de vezes o teste, ele tende a ou querer apressar aquele teste, são 10 vezes, né? 10 repetições do meu circuito, ele quer fazer rápido, né? E aí ele caminha 10 para lá, 10 para cá e tenta terminar logo. Agora, se eu apresento para ele, vamos repetir isso diversas vezes, por mais ou menos, por exemplo, protocolo de 6 minutos, por mais ou menos 6 minutos, ou permaneça um tempo caminhando até que você esteja confortável, os dados são muito mais confiáveis, né? É mais confiável a informação quando a gente não dá uma meta para o paciente. Sim.
né? Porque aí ele caminha da sua forma original e não tentando atingir um objetivo. Você entende a diferença? Sim, sim. Né? Porque se eu digo que tem que fazer 10 vezes, ele pode tentar apressar, né? Ele pode se sentir desconfortável e querer acabar. Agora, se eu digo, não, nós vamos caminhar aqui por em torno de 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, bom, ele vai ficar ali até o tempo acabar. E não vai mudar o padrão disso, porque, como eu disse, como hoje os medidores medem em décimos, né, em frações, as medidas que a gente está observando, Sim. qualquer mudança no padrão na forma do paciente caminhar pode alterar o nosso resultado. O pessoal está comentando aqui que o som está um pouco baixo. Depois Tá. vocês podem me dar um retorno aqui se melhorou um pouco o áudio, gente. Eu falo mais alto. Vamos falar mais alto, então. Ok. E no corpo humano, quais são os sistemas responsáveis pelo controle da cadência do comprimento da passada, Guilherme? Então, essa é uma pergunta interessante, Christian. Porque, bom, a gente nós pensarmos em qualquer movimento automatizado, né, ele tem um fluxo, né, um engrama motor que acompanha no nosso corpo, que segue semelhante como qualquer outro movimento automatizado no nosso corpo. Né? Tem a questão do córtex motor, o cerebelo influenciando no automatismo, né, o sistema nervoso central transmitindo, o periférico executando. Mas, quando a gente fala dessas duas variáveis e tentar entender quais são os sistemas que trazem maior influência para cada uma delas, aí nós temos uma pequena divisão de atribuições. Né? Especificamente da cadência, né, onde a gente mede o número de passos por minuto, nós temos uma relação muito grande, uma influência muito grande do sistema nervoso central e periférico influenciando. Né? Por quê? Porque quando a gente pensa cadência, a gente pensa em ritmo. Ritmo, dentro das habilidades motoras, condicionantes, ela entra como uma habilidade neural, onde eu tenho a capacidade de estabelecer um ritmo de execução de um movimento. Uhum. Então a cadência ela tem alta associação com questões neurais. E isso vai ser uma ferramenta importante para direcionar o tratamento depois. Né? Então a gente pode pensar como a cadência como uma variável que vai me dar informações de controle, coordenação e ritmo propriamente dito. Né? Então, é uma variável que vai estar relacionada com esses aspectos. Então, quando estas variáveis estão alteradas no meu paciente, a variável cadência, a gente já sabe, opa, há uma questão de coordenação que precisa ser observada. Né? Uma bandeirinha foi levantada para se observar questões neurais. Já quando nós observamos o comprimento da passada alterada, mas a cadência dentro dos valores normais, uma coisa que eu esqueci de mencionar antes é que a gente sempre faz essas observações em relação ao valor normativo daquela população. Né? Sim. Um aspecto importante é sempre se esses valores estão abaixo daqueles considerados ótimos para aquele paciente. Uhum. Né? Então, se a cadência está abaixo do valor ótimo considerado para aquele paciente, conforme apresentado na literatura, bom, aí nós temos uma questão para ser observada, né? E isso funciona da mesma forma para o comprimento de passada. No comprimento de passada, o que nós temos? Se o comprimento de passada está reduzido, mas a cadência está dentro dos parâmetros normais, aí nós olhamos questões da morfologia daquele paciente. Como assim morfologia? Questões de forma, né? Então, questões mais estruturais, músculo, esqueléticas, tendíneas, naquele paciente. O comprimento de passada ele tem maior associação com questões como força, certo? Potência, flexibilidade, amplitude de movimento, rigidez articular, né? A saúde da cápsula articular daquele paciente. Né? Então, são associações mais morfológicas. Então, o comprimento comprimento da passada, de qualquer forma, é influenciado e vai influenciar mais as estruturas, e a cadência é influenciada, vai influenciar mais os aspectos neurológicos. Exato. Né? Não que um não tenha relação, não que a cadência não tenha relação com aspectos morfológicos ou
o comprimento de passada, maior relação, não tem a relação com aspectos neurais. É que a associação que a literatura tem apresentado com patologias é questões neurais, normalmente tem maior associação à cadência, e questões morfológicas, maior associação o comprimento de passada. Comprimento da passada, a gente pensa muito, se escuta sempre, né, o Bolt. Exatamente. Né, o Bolt que tem um passo, né, gigantesco, que se pensa seja a chave do diferencial dele, a possibilidade de ter assim um comprimento maior a respeito dos seus concorrentes, devido à altura dele. Exato. Né? Que normalmente, claro, é uma estrutura diferente ele, porque normalmente aquela altura ali era vista como prejudicava a altura os sprinter, né, os velocistas. Sim, havia uma altura que era considerado limite para ser um bom sprinter, né? Na verdade, ele quebrou aquele paradigma ali e aproveitou desta altura, desta característica de um comprimento de passada diferente para justamente ter um diferencial, né? E eu estou direcionando isso muito para a clínica, mas no esporte isso se aplica da mesma forma. O comprimento da passada durante a corrida vai ter maior relação com a força, né? Sim. Então, assim, com a força e com a morfologia. Então, com o comprimento de membro inferior, com a força que eu apresento nos meus músculos propulsores, com a minha flexibilidade para alcançar maiores distâncias, né? Então, se eu sou, por exemplo, um treinador da corrida e eu quero aumentar o comprimento de passada, eu tenho que observar mais esses aspectos morfológicos, o treinamento específico para a forma, né? Músculo-esquelética. Já a cadência é uma questão de aprendizado, é uma questão neural na corrida, né? Assim como nos pacientes é uma questão neural, nos atletas também. Então eu posso ensinar o meu atleta a atingir cadências mais adequadas para aquela modalidade que ele pratica. No caso das corridas de altíssima velocidade, os sprints, se fala sempre na cadência o mais alta possível, né, sem alterar o comprimento de passada. Mas nas corridas de média a longa distância, nós temos uma faixa de cadência, né, que é recomendada para a maior parte dos atletas para ser executada. E nós indicamos o quê? Que haja um treinamento direcionado para que o meu atleta alcance aquela cadência mais recomendada para aquela modalidade. Certo. E me diz uma coisa, Guilherme, quais medidas de cadência e comprimento da passada devemos observar? Então, isso foi uma coisa que recentemente eu andei acompanhando, que normalmente quando os clínicos fazem e os treinadores fazem observação dessas medidas de cadência e comprimento, olham apenas o valor absoluto. Então, é um comprimento de passada de 1 metro, 2 metros, uma cadência de 60 passos, 50 passos, na corrida 180, né? Distâncias maiores de comprimento. Normalmente, os treinadores e clínicos observavam apenas o valor absoluto, o que é excelente, porque o valor absoluto nos traz alta relação com a energética e autonomia daquele paciente e atleta, né? Por quê? Porque eu atingir esses valores absolutos ótimos vai me trazer um menor gasto energético, vai me trazer maior autonomia se eu for de uma população com maior limitação funcional. Sempre lembrando que o meu objetivo de atingir bons valores de cadência e comprimento vão naquela relação de eu tentar atingir a melhor velocidade, por exemplo, durante a marcha. Porque conforme a gente já falou aqui várias vezes, a velocidade da marcha ela tem melhor correlação com a expectativa de vida, e depois eu posso mandar para vocês os artigos que mencionam isso, um artigo publicado na Nature, inclusive. Ela tem maior correlação com a expectativa de vida do que a pressão arterial, por exemplo. Sim. Né? Então ela é uma medida assim, que é subestimada na área clínica. Só que aí nós temos outra medida importante, que é a variabilidade do comprimento de passada e da cadência. Pessoas que apresentam altos desvios padrões, e aí nós precisamos de uma tecnologia para poder medir isso, né? Para medir o desvio padrão da cadência, elas vão ter alta associação
com o quê? Com a estabilidade e com o índice de quedas daquela pessoa. Pá, aqui tu me aprendeu uma jogada. Nunca leu muito o desvio padrão. E essa é uma questão nova que está sendo apresentada na literatura, que o desvio padrão ele tem maior associação com o risco de quedas e com acidentes domiciliares do que o comprimento e a medida absoluta da cadência. Certo. Né? É mais interessante para este aspecto, né? Então, o que se faz? Se direciona a informação absoluta para a energética e autonomia e o desvio padrão para a questão de estabilidade, quedas e segurança daquele paciente. É um direcionamento que se faz agora para as informações. Certo, certo. Muito bacana. A encontrar valores alterados de cadência ou comprimento de passada, como deve ser ou quais são os aspectos relevantes relacionados à reabilitação, Guilherme? Então, quando a gente pensa na reabilitação e no treinamento da marcha e da corrida, muito se fazia o treinamento tradicional, né? Os treinamentos tradicionais mais comuns são aquele treinamento a partir da observação, né? Utilizando implementos auxiliares, né? Ou da marcha suspensa em esteira. O que a literatura tem apresentado hoje? Que além da reabilitação e treinamento tradicional, quando nós associamos estratégias para alterar quantitativamente o resultado do paciente, nós temos uma evolução muito grande na evolução da marcha desse paciente. Exemplo, associando a minha reabilitação tradicional, implementar o metrônomo. Certo. Um ritmo, né? Um sistema que vai me oferecer um ritmo. Sim. E devagarinho eu vou aumentando esse ritmo durante o meu processo de reabilitação e treinamento, tentando alcançar aquele valor ótimo para aquela pessoa. Certo. Então, além da reabilitação tradicional, quando você associa o metrônomo, você tem mais resultados na sua reabilitação tradicional. Sim, sim. Eu vejo muitos clientes nossos, principalmente que trabalham com Parkinson, que trabalham com música. Exatamente. Existem até aplicativos, tem um legal ali, se chama Parking Sound, por quem não conhece, Parking Sound, né? Trabalham com metrônomo na esteira, né? Para tentar justamente treinar a cadência, né? E os efeitos são incríveis, tem Exatamente. até bastante literatura já que muita fala literatura disso, que né? está apresentando que a reabilitação convencional ela se torna muito mais eficiente com a utilização de metrônomos. Sim, sim. E tem outras estratégias bacanas além do metrônomo? Tem. O metrônomo é a principal para cadência. Certo. Quando a gente fala do comprimento de passada, o que os autores têm apresentado? Aí nós precisamos de um corredor, né, para poder estar associando a reabilitação tradicional com isso, metas de comprimento de passada. Uhum. Então, por exemplo, o comprimento de passada do meu paciente é X, e eu preciso chegar em X mais 10. O que eu vou fazer? Eu vou evoluindo a minha reabilitação, botando medidas aonde o meu paciente tenha que atingir aquelas medidas e vá automatizando esse aumento do comprimento de passada. Sim. Então eu não estou pedindo para ele caminhar com maior comprimento, não, eu estou dizendo caminhe neste comprimento. E aí a gente vai poder fazer uma graduação da reabilitação do paciente. Então a gente torna aquilo mais quantitativo. Uhum. Né? E é mais fácil de ver se eu estou atingindo o resultado que eu espero. Nós temos um sistema que trabalha sobre isso, Nirvana. Nirvana, exatamente. Nirvana é um sistema de reabilitação virtual. Este ano ainda não apresentamos bem ele, porque foi tudo reformado, mas mais para frente vocês irão ver do Nirvana. Ele tem as marcas no chão, administrada por um software, né, projetada e trabalha sobre isso, né? Pode trabalhar sobre o comprimento da passada, mas também sobre outras estratégias, por exemplo, mandar a caminhar numa direção, depois trocar de direção, tem tudo isso e tem marcas no chão que o paciente tem que alcançar. Sim. Um cliente nosso me falou que às vezes ele marca até na esteira para treinar na esteira. É possível também. Tu faz as marcações na esteira, tu mede a distância entre elas e pede para o paciente tentar alcançar elas. Marcar aquele ali. Ele vai ter as marcações fixas, tipo, o paciente tenta alcançar ali. Exatamente. Sim. E tem mais, Guilherme, tu descobriu mais coisas
sobre esse tipo de treinamentos? Assim, o mais interessante é associar esses treinamentos à reabilitação tradicional. Sim. Porque existem diversas escolas, né, Christian? Existe a escola que utiliza a suspensão na esteira, os implementos mecânicos, o banquinho, o andador, as rodinhas, né? Mas o interessante é utilizar a filosofia de tratamento do paciente, a filosofia de tratamento do clínico que está ali, com essas medidas, né? Com esses parâmetros do metrônomo e da meta de distância para se caminhar. Sim. Isso é interessante, porque isso não elimina a filosofia que eu já sigo, né? Isso me traz mais um aspecto para poder adicionar no meu tratamento mais qualidade para isso, né? E a literatura traz que dá um avanço. Avanço, às vezes, assim, um artigo que eu baixei, inclusive ontem, traz, assim, diferenças de até 20%, 30% de resultado na velocidade da marcha em comparação ao paciente que fez a reabilitação tradicional. Então, a reabilitação tradicional versus a reabilitação tradicional mais os aspectos quantitativos, nós temos uma diferença de 20%, 30%. Isso, falando do ponto de vista econômico, são 20% a 30% menos consultas, ou seja, eu otimizo a agenda, eu otimizo o meu horário, né? A vida do paciente, então são questões muito boas do ponto de vista comercial também. Sim. E isso também se aplica, pode tranquilamente se aplicar para a corrida também, né? Claro, na corrida já é até mais comum se utilizar os metrônomos, né? Sim. Na corrida a gente não tem tanto essa questão de tentar buscar metas de distância, principalmente exatamente de comprimento, principalmente na corrida de média e longa distância. A gente encontra a cadência ótima, né, que é por volta de 180 passos, mas a gente faz o quê? A partir daquela cadência, permite que o atleta encontre o seu comprimento de passada para estabelecer a sua velocidade de corrida. Porque a velocidade de corrida ela é muito individual, né? Sim. Uma pessoa corre a 12, outra corre a 12.2, a 12.4, a 13, 14, 15 km por hora. Então, se eu estiver respeitando a cadência ótima, você permite que o atleta encontre o seu comprimento mais ideal para estar executando. Na corrida a gente não influencia tanto o comprimento quanto na reabilitação. Na live passada, que a gente estava falando do teste de caminhada de 6 minutos, eu apresentei um caso no relatório de teste de caminhada que mostra por cada ida e volta entre os cones o parâmetro médio de comprimento de passada, de cadência, de velocidade, etc. Naquele caso ali que apresentei tinha um pico de velocidade em uma ida, muito evidente, estava associado ao pico de comprimento de passada, mas a parte interessante é que ela estava mantendo a mesma cadência. Então ela, usando como estratégia só aumentar o comprimento de passada, mas estava mantendo a mesma cadência, ela teve um belo de um incremento de velocidade. Exatamente. Então a gente pode usar isso como estratégia, mantendo a cadência dentro daquele padrão ótimo para que a pessoa faça o seu comprimento de passada conforme o condicionamento. Lembrando que o comprimento de passada está mais associado ao condicionamento físico. Né? E a cadência é um aprendizado. Sim. Né? É uma ter questão neural. Um excesso de comprimento de passada, que problemáticas poderia gerar? O comprimento de passada exagerado durante a corrida, né, e também um pouco durante a marcha, também pode ser um problema. Por quê? Porque a partir do momento que eu aumentei o meu comprimento de passada, né, isso pode ser feito de diferentes formas, né, ou aumentando a minha propulsão, ou aumentando a distância do membro em relação ao meu tronco, né, isso costuma trazer algumas alterações, né, não vou nem falar que são coisas ruins, né, mas isso costuma aumentar a minha força de reação do solo, né, o que consequentemente vai aumentar a força de contato patelo-femoral. O que, dependendo do público, é um aspecto que a gente quer diminuir, né? Então, na caminhada, por exemplo, se eu tenho uma pessoa já com um processo degenerativo instalado, né? Às vezes a estratégia melhor para aumentar a velocidade da marcha, com isso ganhar funcionalidade e expectativa de vida, é diminuir o comprimento de passada, mas ensinar ela a aumentar a cadência. Tá. Né?
E no caso da corrida, às vezes, né, ensinar ela a aumentar mais a propulsão e não botar o membro tão para frente, né, o que às vezes é um erro devido ao aumento exagerado da força de reação, da força de contato patelofemoral. Tá? Só para avisar que a gente está aberto a perguntas, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, podem enviar aí nos comentários. Enviem as perguntas. E, Guilherme, então, pelo que entendi, aumentando o comprimento da passada, que normalmente acaba jogando mais para frente, né? Isso. A articulação que pode sofrer mais é o joelho. Principalmente. Principalmente o joelho. Tá. Ainda mais se esse comprimento de passada é aumentado a partir da projeção do membro inferior em relação ao tronco. Uhum. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer via observação, né? A gente tem Sim. que ou filmar ou ter um sistema tridimensional para fazer isso. Certo. Porque eu tenho duas formas de aumentar o comprimento. Uma, eu posso botar o meu membro mais para frente, né? Sim. Minha perna mais para frente, ou outra, eu posso aumentar minha propulsão lá atrás, mas encostar o membro inferior mais abaixo do meu tronco. Sim. Né? E essa estratégia é a menos indicada, né? Onde eu busco o chão lá na frente com o meu Sim. pé. Essa é que traz as maiores forças de Gera um contato. torque enorme. Exatamente. E tudo, né? Exatamente. Sim. Ok. Quais patologias podem se beneficiar da reabilitação de cadência e comprimento de passada, Guilherme? Então, como a gente já veio falando hoje, Sim. essas doenças neurológicas, o Parkinson, o pós-AVC, doenças que causam distonia, né, são as que mais se beneficiam dessa reabilitação de cadência e comprimento de passada. Mas, como eu falei antes, doenças que causam limitações neurais, né, elas vão ter mais dificuldade em responder ao treinamento de cadência, porque eu estou comprometendo justamente o aspecto que vai ser determinante para a cadência, né, e doenças, por exemplo, encurtamentos importantes, espasticidades, limitações articulares, né, vão ter mais dificuldade em responder durante a reabilitação ao aumento do comprimento de passo. Então, olha só que interessante. Nós temos aí populações que vão ter melhores respostas para um aspecto, que são as doenças neurais que vão responder melhor ao comprimento de passado, o que não significa que eu não deva reabilitar a cadência também, se aquele paciente apresenta a sua cadência fora da normativa. E as doenças ortopédicas, vamos dizer assim, né, doenças mais musculoesqueléticas, elas vão apresentar maior dificuldade em responder à reabilitação na questão do comprimento do passo. Então, é uma questão para se ter observado que nós temos aí diferenças na velocidade de resposta ao tratamento também. Sim. Né? Eu acho que a Dani, inclusive, tem. O pessoal aqui da Nordic Walking da URGS Olha. perguntou aqui no Instagram. E em caso de pessoas com doença de Parkinson, que já tem uma frequência de passada elevada, o ideal seria incrementar o comprimento de passada? Então, se o comprimento de passada já está próximo ao valor, perdão, se a cadência, né, que a cadência é alta, que eles mencionaram? Cadência alta. A cadência alta. Se a cadência já está próxima ou dentro dos valores ótimos daquela pessoa em específico, né, daquela população conforme a literatura apresenta, o ótimo é, sim, tentar trazer maiores comprimentos. Por quê? Porque a gente tem que pensar do ponto de vista... Eu daria uma olhada também na velocidade. Exatamente. Né? Porque o objetivo, na verdade, geral é aumentar a velocidade. A gente tem que usar esses ter dois a velocidade certa, né? Isso mesmo. Então, assim, né, se a cadência está boa, mas a velocidade está baixa, aí tem que e nós temos jogar que implementar. com o comprimento de passada, né? Exatamente. Sim. Então, assim, a gente tem que tentar trazer os dois para o mais próximo possível da normalidade. Sim. Né? E ver, claro, a variabilidade que essa medida tem, porque às vezes é uma pessoa com uma cadência alta, mas o desvio padrão dessa pessoa também é muito alto. Então, talvez a gente tenha que ganhar aí um pouco de consistência na cadência do paciente, até antes de melhorar o comprimento do passo. Certo. Lembra que o desvio padrão também é essencial. Essencial, que eu sempre... A gente negligenciava, né? Mas é um aspecto importante também. Mais perguntas? Mais perguntas. O Andrei aqui no Instagram perguntou, mas e o déficit de equilíbrio? Sim. Estabilidade. Vamos lá. Estabilidade e controle do equilíbrio vai depender de uma série de sistemas que vão trabalhar no nosso corpo, né? Proprioceptivo,
sistema vestibular e o sistema visual. A variável que tem maior associação com estabilidade e equilíbrio é o desvio padrão. Hoje, né, como eu falei antes, o que a gente apresenta como maior relação com equilíbrio é o desvio padrão da cadência e do comprimento de marcha. Agora, se nós estamos falando do equilíbrio de um ponto de vista musculoesquelético, ou seja, proprioceptivo, força muscular, a gente olha o desvio padrão do comprimento do passo. Agora, se nós estamos falando do equilíbrio do ponto de vista neural, déficit de equilíbrio por alguma patologia neural, funcionamento do sistema vestibular, córtex motor, né, doenças que atinjam a motricidade de forma central. Aí nós estamos falando do desvio padrão da cadência. Então repara que o equilíbrio ele vai ter esse viés, se ele é mais distal ou mais proximal do ponto de vista de controle motor. Entendi. Não? Entendi. Respondi? Tu aqui tá... no Facebook só temos um comentário aqui do Marcos, bem claras as informações. Que bom, Marcos. Fico feliz em ajudar. Com o teu trabalho de doutorado que tu está fazendo ali, agora tu tem uma variável a mais ali, tá? Exatamente, exatamente. O meu doutorado é justamente criar essa associação entre o funcionamento do sistema vestibular, proprioceptivo e visual, com as diferentes variáveis da marcha. E aí nós estamos vendo todas, né? Sim. Comprimento, cadência, velocidade, largura do passo, os torques, os ângulos, né? Tudo que a gente puder pegar da marcha para criar associação com o funcionamento dos diferentes sistemas, nós estamos fazendo para tentar ver, especificamente na marcha, qual sistema é mais responsável por influenciar cada um desses aspectos, e assim poder fazer recomendações para os clínicos, né? De como seguir com o seu tratamento e poder saber de onde está vindo, qual é a origem daquele déficit motor durante a marcha. Né, o trabalho de doutorado que no momento a gente está concluindo, né, acho que ainda no próximo mês eu devo estar apresentando a tese. Convido todo mundo aí, eu vou avisar depois no Instagram, ali nas mídias sociais, quando que vai ser a defesa da tese. Quem quiser estar presente também eu aviso, tá? Fica à vontade para ir assistir. Ok, Guilherme. O que é melhor, cadência alta e passos pequenos? Ou cadência baixa e passos longos, que acho que tem a ver um pouquinho com a pergunta exatamente dos colegas da Nordic World. Direcionando aqui para o final da nossa live, né? Fiquem à vontade também para mandar mais alguma pergunta, mas vai ao encontro perfeito da pergunta do pessoal da caminhada nórdica, né? Nós temos que tentar alcançar as duas variáveis aos valores ótimos recomendados para aquela população específica. Né? E isso vai de um ponto de vista energético, porque são valores de cadência e valores de comprimento. E aqui eu não estou apresentando os valores por um motivo simples. Cada população apresenta a sua. A gente tem que buscar isso na literatura. Né? De um ponto de vista energético, então, é mais econômico, a pessoa caminha mais, vai mais longe, né? É mais funcional, mais independente. E de um ponto de vista também da velocidade. Né? Porque a gente tem o quê? Que hoje a velocidade tem alta associação com a funcionalidade e expectativa de vida. Então é mais importante, se eu tenho uma cadência alta, eu aumentar o comprimento do passo, e se eu tenho uma cadência baixa e um comprimento do passo alto, aumentar a cadência. Trazer os dois para os valores ótimos, porque aí eu vou ter um rendimento energético ótimo. Certo. Agora, se eu tenho um bom e outro ruim, e eu tentar melhorar o que já está bom, eu posso, inclusive, prejudicar o consumo energético desse paciente. Certo. Né? Certo. Bem claro. Só encerrando aqui, o Andrei comentou que respondido, show, e mais discussões destas, parabéns. Ótimo, obrigado Andrei. Obrigado. Então, este assunto para mim é muito interessante, porque a gente trabalhando com o G-Walk, principalmente, a gente tem esses dados de fácil captura e de fácil proveito. Em futuro teremos alguma novidade também sobre estas coisas. Mas a conversa foi ótima com o Guilherme hoje, porque eu descobri coisas novas depois do desvio padrão. Olha, gente, eu realmente nunca olhei. Eu olho desvio padrão de tudo, né? Sim. De aceleração. O único que nunca foquei era quanto é que estava da cadência do comprimento da passada. Então foi muito legal também esta associação
de cadência para a parte mais neural e comprimento passado para a parte mais estrutural. Então, achei fantástico, Guilherme, o que tu achaste. Se vocês precisam depois tirar mais dúvida ou descobrir onde Guilherme buscou estas informações, coloquem ali, quero mais informações nos comentários. Guilherme depois passa para nós alguma literatura para encaminhar para vocês. Tá? Hoje a live era esta, se ninguém tem mais perguntas ou comentários. Então vamos encerrar, desejando um excelente final de semana para todos e um bom almoço. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal.